Olá, turma. Então, hoje nós vamos estar respondendo a algumas questões, né? Para ser mais precisa, 3 questões que vocês fizeram na última aula. E aí eu vou estar passando aqui para vocês hoje as respostas comentadas, tá, pessoal? Vamos lá, então, a primeira questão. A primeira questão. Comente sobre as representações coletivas. Então, fatos sociais, nós já falamos sobre os fatos sociais e as representações coletivas, o que significa isso, né? Quando o fato social, olha lá, fato social é tudo que se produz na e pela sociedade, ou ainda aquilo que interessa e afeta o grupo de alguma forma. Então, foi produzido pela sociedade, afeta algum grupo, é fato social, tá? Aí ao lado nós temos uma foto, né, uma imagem tirada de mulheres que não podem mostrar nada, né, nem os olhos. Então, são mulheres que nem podem sair de casa sozinhas, tem os hábitos lá, os costumes, então é um fato social. Tá? Cada cultura, cada civilização, cada grupo social tem o seu hábito, tem o seu costume, tem as suas regras, né, que devem ser respeitadas, independente se nós gostamos ou não, tá? Então, vamos lá. Quando nós mostramos, quando nós agimos de forma diferente, pensamos e sentimos as coisas de forma diferente, é um fato social, a gente produz fato social, tá? E aí nisso inclui o quê? Representação coletiva. Ao lado nessa imagem, nós temos aí um garotinho, ele é paquistanês, ele segura um livro, que é o livro sagrado, o Corão, né? Então, para os muçulmanos. E esse garoto ele está em meio a um protesto favorável a Osama Bin Laden, né? Quem conhece aí sabe quem foi Osama Bin Laden, e no protesto anti-americano, anti-Estados Unidos. E aí como que a gente analisa um fato desse, um fato social? Não tem como analisar, tá? É a forma como ele está vivendo, é a forma como foi passado para ele aquilo que ele acredita, tá, pessoal? Então, é a maneira como eles vão agir, tá? De forma violenta, já cresce desde pequeno, aprendendo que os Estados Unidos são o quê? O grande inimigo da nação deles e que todas as mazelas e desgraças que aconteceram com os seus entes queridos e que porventura possam acontecer, tem o dedão dos Estados Unidos, tá? Isso é cultural, isso é uma situação, é um fato social que existe, tá? E que não pode ser negligenciado, tá, pessoal? Então, a gente tem que conhecer, tá? O porquê. Então, quando a gente vê, assim, documentários ou histórias dessas pessoas, né? Geralmente são vítimas, né? Teve o pai, ou a mãe, ou o irmão assassinado existe uma briga religiosa. Então, assim, são situações que só mesmo pode estudar ou, aliás, comentar ou omitir parecer, né? As pessoas que são estudiosos no assunto, tá? Então, estuda-se um determinado assunto e baseado no que foi estudado, vai poder compreender a maneira com que aquele grupo social age, pensa e sente, tá bom? E as representações coletivas, então, é aquilo que é representado de uma forma um grupo, tá? É algo que está externo, é algo que a pessoa não tem o domínio sobre aquilo, tá? Então, a pessoa vai participar de um grupo e ele vai. Essa interação dentro de uma atividade vai fazer com que a relação, tá? Seja, a representação seja coletiva. Então, em época de política, por exemplo, existem os grupos de apoio, os grupos do contra. Então, e esses grupos fazem representações coletivas. Tá? Às vezes, dentro de um grupo sai determinada fala, determinada acusação, determinado xingamento, em que mesmo você não concordando, por você estar ali no meio, você é como se estivesse acatando todas aquelas ideias, tá? E aceitando todas aquelas ideias.
Então, são coisas exteriores, a consciência individual e, ao mesmo tempo, geral numa dada sociedade, independente das suas expressões individuais, tá, pessoal? E possui também uma certa capacidade de coação sobre os indivíduos. Então, a partir do momento que eu participo de um grupo e esse grupo age de uma forma violenta, mais violenta, é complicado para que a pessoa que está ali no meio, tá, tenha uma determinada ação. Mas é lógico, aí vai depender de cada um, se a pessoa vai entrar ou não na roubada, na jogada, né? Então, depende, tá? Não é individual, aí é quando se faz em grupo. E aí a outra pergunta é o seguinte: o que você compreende por indivíduo e sociedade? Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui uma cidade, um exemplo, tá? Uma cidade de mais ou menos 18 mil pessoas. 18 mil pessoas. Não significa que essas 18 mil pessoas fazem parte da mesma sociedade, tá? Que estão ali no mesmo grupo. Não significa. Isso é número de habitantes. Não significa que eles comungam dos mesmos hábitos, não significa que eles comungam das mesmas práticas sociais, né? Existe aí muitas diferenças, opiniões divergentes, grupos que não se misturam, isso é fato, tá? Pessoas, depende, poder aquisitivo, motivo religioso. Então, a sociedade, ela não é formada pelo número de pessoas que há na cidade, tá? No censo, mas pelo agrupamento de pessoas que comungam das mesmas ideias, ok, pessoal? Então, eles têm as mesmas características. E aí o último aí é solidariedade social e solidariedade orgânica. Vamos lá ver o que é. Vamos começar pela solidariedade mecânica. A solidariedade mecânica, como acontece? Os grupos, geralmente, né, as pessoas numa determinada sociedade, elas nascem, elas crescem, elas fazem, estudam, aprendem e tomam o seu próprio rumo, o seu próprio caminho. Mas em algumas sociedades, em alguns grupos sociais, isso não acontece. Alguns grupos sociais, as pessoas têm que nascer, copiar o que os seus antepassados fizeram e não pode mudar. Não muda-se o sistema. Ele segue aquilo de geração para geração e vai seguindo. O pai, o filho, o neto e vai seguindo, tá? Não há alteração na sua cultura ou na sua forma de agir e de pensar. Um dos exemplos que está citado aí são os índios, né? Os indígenas que têm os seus hábitos, têm a sua questão cultural muito forte. Tem outros grupos também, como por exemplo, existe um grupo de pessoas que vivem em seitas, né? Seitas religiosas, e aí dentro dessas seitas as pessoas não precisam ter um casamento único, né? Ele pode ter participa de um casamento, por exemplo, de bigamia, ele pode ter várias mulheres, desde que ele consiga manter todas elas, né, com um certo padrão. Então, assim, são culturas e costumes que não se alteram, eles permanecem iguais e os filhos obedecem aquilo que eles aprendem dos anciões, né, dos mais velhos, tá? É passado de geração para geração. Mas a orgânica, o que nós podemos ver pela orgânica? Lá, a orgânica, a pessoa, ela nasce naquela sociedade, ela vai crescer, ela vai se desenvolver e ela vai demonstrar a sua vontade, a sua opção, ela vai trabalhar e esse trabalho vai fazendo essa divisão de trabalho, a pessoa se diferencia uma da outra, né? Nessa solidariedade ou na sociedade orgânica, as pessoas não têm a mesma função. Os homens não fazem a mesma coisa e as mulheres as mesmas coisas, não. As pessoas têm funções diferenciadas, tá? Dentro dessas funções aí, há um grau de importância, né? Há um grau
a remuneração, um diferente do outro, tá? Então, são funções diferentes e cada função é especial, cada função é importante. E há uma relação pré-definida, tá? O que cada um vai fazer. Então, o que você pode escolher nessa sociedade, por exemplo, você vai escolher o que é que você vai ser, em que você vai se formar, como você vai ganhar dinheiro, você vai permanecer junto com a família, você vai viajar, você vai embora para outro país. Nessa sociedade, você é dono do seu corpo, você dita as suas regras, tá? Não quero dizer com isso que seja uma anarquia, tá? Não é cada um faz o que quer, não é assim, tá? Então, é uma sociedade cujos interesses são diferentes e cada um respeitando as diferenças, tá? Dos indivíduos, tá, pessoal? Então, está aí as respostas comentadas para vocês, assim como eu havia prometido. Um grande abraço para vocês, um beijo no coração de vocês, tá? Beijo!